O ano era 2019. Buscar água nas fontes era tarefa tradicional, exercida por muitos cascavelenses. De repente, essa população foi forçada a uma mudança de comportamento. A denúncia partiu do então vereador Celso Dalmolin, que apresentou laudos laboratoriais comprovando que a água estava contaminada. Placas foram instaladas para orientar e impedir que a população pegasse água nesses locais. Mas hoje, anos depois, o cenário encontrado é bem diferente. Aqui na Fonte dos Leões, uma das mais conhecidas em Cascavel, anos após a decisão, o cenário que encontramos foi esse. Os leões ainda estão jorrando água e qualquer morador consegue encher a garrafa. Na Praça dos Mosaicos, encontramos algumas dessas pessoas. O Héctor afirma que não pretende deixar de buscar água daqui. As condições, se você for ver, não tá boa, né? Mas a água em si é boa. Pelo menos para mim faz bem. E você consome normalmente? Normalmente eu, minha esposa, minha filha. Você sempre leva Antes que a gente mudou pro prédio e tal, não sei o que lá, não tem água de poço, né? Aí a gente começou a tomar água da Sanepar, a gente passava mal todo dia. Todo dia era diarreia, era vômito, tudo. E agora, a água daqui, nunca mais. A orientação continua sendo para que a população não beba a água das fontes, pois elas são impróprias para consumo. O município alega que as placas de proibição não estão mais nas fontes porque foram vandalizadas. Em 2001, Cascavel chegou a ficar conhecida como Cidade das Águas. A gestão da época revitalizou fontes e incentivou o consumo. Anos mais tarde, a população foi informada de que a água era imprópria para o consumo. A interdição das fontes partiu do Comitê Gestor de Recursos Hídricos, com base em laudos da Fundetec, que apontaram que a água das fontes era imprópria para consumo. Na época, o município alegou também que, abre aspas, a decisão foi tomada por uma questão de saúde pública, de forma preventiva para evitar problemas à população que tem o hábito de consumir a água dessas fontes. E agora, anos depois de tudo isso, o município de Cascavel foi condenado pela Justiça por omitir informações sobre contaminação de água em fontes públicas. A decisão atende uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Paraná por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Cascavel. A condenação é para o pagamento de R$70 mil por danos morais coletivos. Essa sentença, segundo a Justiça, é sobre a omissão de informações à população sobre contaminação de 22 fontes públicas de água nos anos de 2015 e 2016. O Ministério Público demonstrou que o município, por meio do secretário de Saúde da época, preferiu omitir a informação, mesmo após receber laudos de uma empresa contratada para avaliar a qualidade da água, constatando que havia contaminação nas fontes. Em entrevista a Tarobá no ano passado, o promotor de justiça responsável pelo caso já havia adiantado que essa condenação poderia acontecer. A condenação vai existir porque isso está bem claro no processo. Até as testemunhas, muitas não são categóricas, mas a maioria diz no sentido de que não foi informado a população, ficou em segredo, que havia uma cláusula de sigilo entre a Braságua e a Secretaria do Meio Ambiente. Era obrigação de trazer para a população essa informação para não consumir água, e não foi feito isso. Esse sigilo, essa informação quanto à contaminação e a informação da população, resta evidente que isso ocorreu. O que a gente está se discutindo, e inclusive a defesa e a própria administração pública está se miscuindo nesse sentido, é trazer informações acerca de que se há um nexo de causalidade entre esses poluentes na água e um aumento de casos de diarreia na cidade. Então, pelo entender do Ministério Público, as perguntas estão sendo direcionadas nesse sentido durante o processo. Se há uma real e direta causalidade entre o que aconteceu e o número de casos de diarreia que foi noticiado aqui na cidade, se de fato como se comprovar que uma coisa decorreu da outra. Na sentença, a Justiça afirma que, mesmo tendo ciência dessa contaminação por meio de laudos técnicos, o município não adotou medidas imediatas para interromper o abastecimento ou informar a população. Que ainda nessa omissão colocou os moradores em risco para consumir água imprópria, com possibilidade de contrair doenças relacionadas à contaminação hídrica. O promotor responsável pelo caso já havia dito que essa era uma grande preocupação.
principal entendimento do Ministério Público é no sentido de que houve uma falha na comunicação. De posse de informações de que havia contaminação nas águas no ano de 2015 e 2016, realizado por empresa, na época, Braságua, não foi trazido esse tipo de informação à população, não foi informado por meio de placas, por meio de comunicação via imprensa, o que resultou no fato da população ter acesso a essa água contaminada, imprópria para o consumo, com coliformes fecais identificados e, em consequência disso, o Ministério Público também entendeu que haveria uma relação entre essa contaminação e o aumento de número de casos de diarreia na cidade. O surto de diarreia que aconteceu entre dezembro de 2018 e maio de 2019 em Cascavel também foi um agravante para o fechamento das fontes. Mas esses dois casos são distintos. Na época, vários exames apontaram presença de um protozoário que é transmitido ao ser humano por meio da ingestão de algo que esteja contaminado, seja água ou alimento. São dois processos: o aumento de casos de diarreia relacionado ao abastecimento da Sanepar e outro sobre a água das fontes. Ambas as ações foram movidas pelo MP. Ainda segundo a argumentação judicial, apenas em 2018 as medidas para solucionar o problema começaram a ser implementadas. A decisão ressalta que essas ações confirmam, abre aspas, a demora do requerido em cumprir seu dever legal de fornecer água potável e adequada à saúde pública e ao meio ambiente. Fecha aspas. O valor da indenização será destinado ao Fundo Municipal de Saúde para apoiar ações na área de atenção primária relacionadas às doenças de transmissão hídrica. As pessoas que estavam diretamente ligadas a essa situação são obrigadas a pagar valores em multa, que serão revertidos para o Fundo Municipal de Saúde, de Meio Ambiente, e uma parte desses valores será utilizada exatamente para a prevenção de doenças que possam levar a diarreia, todas relacionadas à saúde e doenças estomacais. Então, uma parte será destinada à administração pública para fins diversos e uma parte específica para cuidados da saúde relacionadas à contaminação por poluentes ou qualquer coisa que traga algum tipo de inconsistência estomacal. A quantia de R$70 mil ainda deve ser atualizada desde outubro de 2015, quando os primeiros laudos de contaminação foram apresentados. O município ainda pode recorrer da decisão. Ele sempre pode recorrer é eterno. Isso muito provavelmente eles devem levar isso para segundo grau, mas assim, o importante, uma das partes importantes é a gente vai noticiar na imprensa, vai mandar para a imprensa para dizer, prefeitura, não faça mais isso, entendeu? E o valor que vai vir na sequência vai ser um mero, enfim, é mais um caráter pedagógico. O dinheiro que vai vir a gente nem sabe de que forma que vai ser desprendido, não tem controle sobre isso, mas só de haver condenação e imputação de responsabilidade, você dá uma sinalização de que não pode acontecer isso. A própria pessoa talvez se candidate a cargos eletivos e vai ficar com essa mancha, entendeu? Então é importante para dar uma sinalização de que esse tipo de coisa tem que ser informado para a população.